Pois é, e a gente segue falando sobre este assunto com a juíza federal do trabalho, doutora Doroteia Azevedo, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, doutora. Bom dia. Bom dia, doutora. Doutora, a gente foi às ruas aí ouvir a população, né? E nós, inclusive, recebemos um e-mail falando sobre isso com relação ao ambiente de trabalho. Uma pessoa relatou pra gente que tinha saído da empresa por ser alvo de preconceito, de brincadeira, de chacota dos colegas, né? Isso levanta uma discussão. Quando perceber que esse limite, que isso está passando de um limite, de uma brincadeira, digamos assim, como é que uma pessoa pode perceber um homossexual no ambiente de trabalho que ele está sendo vítima de uma forma de assédio? Bom dia a todos. De fato, a discriminação hoje é uma chaga, né, na sociedade. As pessoas têm o preconceito, nesse ponto é necessário diferenciar o que é preconceito e o que é discriminação. O preconceito é aquela ideia preconcebida que as pessoas têm sobre uma determinada situação, sobre um determinado grupo de pessoas ou uma determinada pessoa. Normalmente uma ideia sem fundamento algum, né? E essa ideia se manifesta através da discriminação. Então a discriminação seria o que eu chamo de preconceito em movimento. Seria a maneira de você exteriorizar aquela ideia preconcebida que aquela pessoa tem. No caso dos homossexuais, realmente são vítimas de discriminação, isso é fato. As pessoas são diferentes e normalmente a sociedade não aceita com muita facilidade as diferenças. E agora, claro que existem casos que são casos de discriminação e outros não. Normalmente no ambiente de trabalho, as relações de trabalho são muito ricas nesse aspecto da discriminação, porque envolvem vários tipos de relações sociais. Relações entre colegas, relações dos empregados com os clientes de uma determinada empresa, relações daqueles empregados com seus superiores hierárquicos. E no caso dos superiores hierárquicos, inclusive, pode configurar assédio moral, que é aquela perseguição, aqueles atos de violência sutis que são praticados contra a pessoa, piadinhas, apelidos, às vezes até dentro da própria relação de trabalho, com retaliações. É muito comum haver isso. Pois é, doutor. Até que ponto uma brincadeira do chefe, por exemplo, né, uma piadinha, isso pode ficar no âmbito da brincadeira ou até que ponto isso pode se transformar num assédio? Qual o limite? Isso é muito variável, varia muito de uma situação para outra e depende muito do indivíduo que está sofrendo a discriminação. Normalmente a pessoa se sente invadida, a pessoa sente a sua intimidade, a sua vida privada invadida por aquele tipo de brincadeira. E muitas vezes isso é exposto na frente dos demais colegas, das outras pessoas, né? Exato. Exposto aos demais colegas, muitas vezes é exposto perante os clientes da empresa, aquelas pessoas que frequentam, que vão até lá. Essa pessoa que enviou o e-mail pra gente, né, ele relata nesse e-mail que isso era exposto numa mesa de reunião, onde existiam outras pessoas também, né? O que fazer nesse momento? Quando você está ali numa reunião, diante de outros funcionários, muitas vezes diante do chefe, e surge esse tipo de situação? Bem, o empregado não deve aceitar, o empregado deve se impor e falar sem medo que aquilo constitui um preconceito e que ele não vai tolerar aquele tipo de situação. Normalmente o empregado tem receio de fazer isso porque tem medo de perder o emprego. Exatamente. Não é? Mas eu acho que cabe uma conversa com a pessoa, um pedido para que a pessoa seja respeitada. Uhum. Os homossexuais ainda têm muitos desafios, mas muita coisa, né, já foi conquistada durante aí os tempos. Quais são assim os principais direitos que os homossexuais já conquistaram? Queria que a senhora destacasse para a gente. Muito bem. Existem vários direitos que já foram conquistados pelos homossexuais. O mais importante deles atualmente, e o que está mais em voga, é a questão do reconhecimento da união estável, que o Supremo Federal já reconheceu, e existe hoje uma resolução do CNJ, que é a resolução 175, que determina que os cartórios não se recusem a registrar o casamento ou a conversão da união estável homoafetiva em casamento. Hoje, sem dúvida, né, esse avanço aí com relação ao casamento civil, né, isso é um avanço. Sim, sim. O casamento civil, a questão da adoção também, a possibilidade de casais homoafetivos poderem adotar crianças e, muitas vezes, inserir o seu nome na certidão de nascimento da criança. Isso é importante. Já existem casos aqui na Bahia em que a criança foi adotada por um casal homoafetivo e esse casal teve o direito de constar o nome de ambos na certidão de nascimento da criança. Isso é um grande avanço, certamente. Agora, em termos de legislação, ainda não temos muita coisa. Ainda precisa se brigar muito
né, para garantir esses direitos. Sim, para que haja uma lei protegendo. Inclusive, existe lei tramitando que prevê a criminalização da homofobia, né? Já existe essa lei em trâmite. E é isso, a discriminação realmente tem que ser combatida. Doutora, obrigada por sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um bom dia para a senhora. Bom dia. E olha, eu convido agora você que está em casa para acompanhar